might seem crazy what I'm about to say. Olá, mais uma vez estamos aqui para começar uma videoaula especial para os alunos do Coração de Jesus, com todo o amor, com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, com todas as nossas dúvidas, porque o professor também tem dúvida, o professor também fica com medo, o professor também fica inseguro, mas a gente tem que colocar todos esses sentimentos negativos dentro de um saquinho, guardar na gaveta para poder trabalhar com vocês, né? Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a segunda parte das figuras de construção. Quais figuras a gente vai ver hoje, professora? Assíndeto, polissíndeto e pleonasmo. Vamos lá? Ok. A primeira figura que a gente vai ver hoje é o assíndeto. Ai, que nome estranho, professora. Estranho mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que significa assíndeto. O prefixo a, todo mundo sabe que significa negação, né? Por exemplo, amoral é a pessoa sem moral. Então é negação. O prefixo a significa negação. E a palavra assíndeto significa elo, aquilo que liga, aquilo que une, tá? Junção. Qual é a classe de palavras que une, que junta, que liga alguma coisa na língua portuguesa? Nós temos duas. São os conectivos, preposição e conjunção, tá? Então, quando a gente fala em assíndeto, a gente fala de não conectado, ok? Agora vamos um pouquinho além. Não conectado, não conectivo, não conjunção, ou seja, sem conjunção. Então, assíndeto é a figura de construção que se caracteriza por omitir conjunções que ligam uma oração à outra. Tá complicado? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Ele tocava, bolia, arfava, dormia. Ele tocava, bolia, arfava, dormia. Tem uma outra frase que diz assim: vim, vi, venci. São enunciados que não possuem conjunção e. Quando a gente fala da conjunção coordenativa e, a gente volta um pouquinho no tempo e a gente lembra que ela serve para ligar uma oração a outra numa situação de vários elementos. Eu cheguei em casa, jantei e dormi, tá? Então, a conjunção e aqui, ela liga as minhas ações, certo? No assíndeto isso não ocorre, tá bom? A gente não tem conjunção que liga uma oração a outra. Vamos dar um outro exemplo. O velho junia, as folhas caíam. Olha lá. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Eu poderia colocar o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Mas eu omiti essa conjunção e. No momento em que eu omito essa conjunção que poderia ser inserida na frase, eu estou criando uma situação de assíndeto. Tá bom? Olha só. A frase que eu coloquei aqui para vocês é essa, ó. A frase não, desculpa, o texto. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Tá vendo? Então, são várias ações que, normalmente, seriam ligadas através de conjunção e, da conjunção aditiva e. Mas, propositalmente, o autor resolve omitir a conjunção. Então, ele cria, sim, uma situação de assíndeto. Tá bom? Vamos lá. A nossa segunda figura de construção de hoje é o polissíndeto. Pessoal,
eu disse para vocês que assíndeto significa ausência de conjunção. E o prefixo poli, o que significa? Opa, muito bem. Poli significa muitos, vários. Então, vários conectores significa repetição de conjunção. Vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui, ó. Consiste na repetição de um conectivo, geralmente conjunção, entre termos e orações. E aí vem o exemplo. E a névoa e flores e o doce ar cheiroso do amanhecer na serra e o céu azul e o manto nebuloso do céu de minha terra. Olha quantas vezes apareceram aí as conjunções, né? Quantas vezes a conjunção e se repetiu aí nesse pequeno trecho? Então, é isso que caracteriza o polissíndeto, a repetição dessas conjunções. Geralmente, a conjunção e, tá? Mas isso não é uma regra muito rígida. Pode ocorrer uma outra conjunção. Conjunção condicional se, por exemplo, conjunção temporal quando, tá? Mas, em geral, os exemplos mais visíveis, que mais aparecem nos livros, nas gramáticas, é a conjunção coordenativa e. Muito bem. Eu trouxe outro exemplo aqui, ó. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre. Vacila e grita. Luta e ensanguenta. E rola e tomba e se despedaça e morre. Deus criou o sol e a lua e as estrelas e fez o homem e deu inteligência e fê-lo chefe da natureza. Tá vendo? Professora, mas por que um autor faria propositalmente tanta repetição? Nossa, esse autor não tem criatividade nenhuma, não é isso? Não, calma aí, pessoal. Vocês estão indo além do que a gente está pedindo. Presta atenção. Essa repetição do polissíndeto, ela é uma repetição proposital. Para quê? Para dar ênfase na escrita, para torná-la mais sonora, para torná-la mais expressiva diante do leitor. Tá? Ela não está ali porque o autor não tem criatividade, ok? Não é esse tipo de repetição a que eu estou me referindo. Essa repetição, ela tem um motivo de estar ali. Ela serve para afirmar, confirmar, reforçar o que o autor quer dizer, tá bom? Então, não tem nada a ver com aquela do pleonasmo, não, aquela do elipsis, aquela da zeugma que a gente viu na aula anterior. Não tem nada a ver, tá? Essa repetição é uma repetição proposital para dar ênfase na escrita do autor, ok? Muito bem. A nossa terceira figura é o que eu chamo de pleonasmo. Pleonasmo talvez seja uma das figuras mais famosas, além da metáfora. Né? Por quê? Porque o pleonasmo, ele tem um lado coloquial, popular, que a gente usa sem perceber. E vocês já vão ver isso aí. Presta atenção. Vamos dar uma olhadinha no conceito de pleonasmo. Existem dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. E quando a gente fala em pleonasmo, a gente fala em redundância. O que é redundância? É você falar uma coisa duas vezes. É você reforçar algo. Então vamos dar uma olhadinha aí. Existem dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. São tipos diferentes a depender da intenção de quem enuncia o discurso e da maneira como isso é feito. Alguns gramáticos afirmam que o uso dos termos que geraram o pleonasmo pode validar sua ocorrência ou não.
Vamos dar uma olhadinha na diferença entre os dois, para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando? Pleonasmo literário. Muitas vezes, o pleonasmo literário é empregado para enfatizar uma ideia ou conceito. Olha a palavra-chave aí, enfatizar, a reforçar, confirmar. Então, vamos lá. Enfatizar uma ideia ou conceito, dando caráter poético à construção. É bastante comum que isso ocorra em epítetos da natureza. Veja um exemplo clássico do poeta Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Onde que está o pleonasmo aí, professora? Qual a informação que você verifica aí 2 vezes? Dá uma olhadinha aí, ó. Vou repetir o trechinho. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Conseguiu? Vou dar uma força para você. Pessoal, como se pode notar, o adjetivo salgado já está inserido na palavra mar. Eu não preciso dizer que o mar é salgado. Isso já é uma informação comum. Entenderam? Aí eu coloquei lá embaixo, ó. Como se pode notar, explicitar o adjetivo salgado para o mar é redundante. Porém, traz um efeito poético no texto pela ênfase. Ó, mar salgado, né? Fica uma coisa mais dramática, mais bonita visualmente falando, né? A gente está falando de estética também, a poesia também é estética, tá? Então, foi proposital o uso dessa redundância, mas ela não deixa de ser uma redundância, porque todo mundo sabe que o mar é salgado. Então, ele está falando a mesma coisa 2 vezes, tá bom? Pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso é aquele que a gente comete sem perceber. Quantas vezes eu, professora de português, já disse assim: ai, sobe aqui em cima, rápido. Ai, como assim uma professora de português diz isso? Diz, porque a gente também tem os momentos de linguagem informal nosso, né? Com todo mundo. Às vezes eu tô com a minha irmã em casa, às vezes eu tô com a minha mãe, e aí a gente fala isso mesmo, é normal. Lembra que eu já falei uma vez para vocês que o mais importante não é a gramática, e sim o momento de usá-la? Lembra que eu já falei isso sobre formal e informal? É isso aí, pessoal. Quando a gente está num ambiente informal, a gente pode deixar um pouquinho a gramática, as regras gramaticais de lado. Não é nenhum pecado, tá? A gente não pode deixá-las de lado em ambiente formal, num texto formal, em uma situação formal, tá? Então vamos lá. Pleonasmo vicioso ou redundância. Em certos contextos, o pleonasmo não é usado como recurso estilístico, ou seja, não é usado de forma proposital como pleonasmo literário, tá? Ele acaba até configurando um vício de linguagem, a redundância. Trata-se de construções que não vistas como adequadas ou que não acrescentam efeito de ênfase ou esclarecimento. Alguns exemplos de pleonasmo vicioso. Eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Olha aí, eu subi lá em cima. Ora, se você está subindo, já se sabe que é para cima, né? Então, é um pleonasmo vicioso, é uma redundância, ok? Ele era o principal protagonista da história. Principal protagonista. Protagonista já configura o ator principal, o personagem principal. Não há necessidade de você falar principal, tá bom?
entrou num ciclo vicioso do qual não conseguia sair. O ciclo, por si só, já é vicioso. Então, é mais uma redundância. Ok? Bom, a aula de hoje foi um pouquinho mais curta, porque as figuras são um pouquinho mais simples. Nós temos tarefa no portal. As tarefas devem ser respondidas no caderno de português, tá? Todas as tarefas que vocês farão, todas essas atividades que vocês farão, serão avaliadas e vistadas no retorno às aulas, tá bom? Se você não as fizer, você vai provavelmente perder nota de conceito, nota de tarefa, notas que serão atribuídas a essas atividades que você está fazendo em casa nesses dias de reclusão. Então, eu aconselho você a assistir às aulas, fazer as tarefas, faça de uma forma bem organizada, coloque a data da aula e o conteúdo, para que o professor não se perca na hora de vistar o seu caderno, tá bom? Conto com você para que você faça, escreva uma letra legível, com bastante capricho. Nós não estamos passando muitas tarefas, porque nós temos consciência de que você tem várias aulas, né? Não é só aula de português. Você tem matemática, você tem inglês, ciência, geografia, eu sei disso. Então, nós não estamos passando muita coisa, que é para que você dê conta de fazer tudo o que você tem que fazer. Mas tem que ser feito, porque isso será avaliado, será marcado, tá? E valerá nota no retorno das aulas. Então, faça com o máximo de capricho que você conseguir, tá bom? Procure não colar, né? Não buscar respostas prontas na internet, porque você tem que estar trabalhando e exercitando o seu intelecto durante esse período, tá bom? Um beijo.